né? Porque no Natal a gente costuma esperar legitimamente ouvir sobre palavras de esperança, de ânimo, de alegria, de paz. E de fato tudo isso é muito importante. Mas antes de qualquer coisa eu quero falar para vocês hoje sobre uma história. E que história é essa? É a história que nós cremos, todo aquele que crê na Bíblia e crê na fé cristã, entende que é a verdadeira história do mundo. É a verdadeira história, a história sobre todas as histórias. Você já parou para pensar que sua vida tem uma história, a sua família tem uma história, o nosso estado aqui de Pernambuco tem uma história, a nossa nação tem uma história. Então, não faz sentido a gente acreditar que a gente também está debaixo de uma grande história que rege todas as histórias. Algumas pessoas acreditam que a Bíblia é somente um livro que fala de ensinamentos morais. E, de fato, a Bíblia é. Ela ensina coisas sobre como a gente deve viver, se portar e tudo mais. Mas ela reivindica algo maior do que isso, que normalmente as pessoas não costumam parar para pensar. Ela reivindica ser a verdadeira história do mundo, com o início, com o meio e, consequentemente, com o fim, como toda história. E eu vou dividir essa história em 4 partes, que eu vou tentar falar aqui muito brevemente. Que, já adianto, tem o seu clímax na pessoa de Jesus. E uma vez que a gente celebra o nascimento dele hoje, eu não poderia começar a deixar de falar isso. Então, como toda história, a gente começa com Era uma Vez. E essa história começa no seu primeiro ato com a criação. Só que, diferentemente dos Era uma Vez que a gente costuma ouvir, nós cremos que esse Era uma Vez, de fato, precede uma história verdadeira. Então, se você tem uma Bíblia na sua casa, ou de repente, até na internet hoje você tem acesso a isso, e você abrir a sua Bíblia no primeiro capítulo, no primeiro versículo, você vai perceber que a Bíblia começa dizendo o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então é assim que a história começa. E logo em seguida, ainda no capítulo 1 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. E a Bíblia termina dizendo assim no versículo 27. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então ele criou aqui, a gente vê 4 coisas. Deus criou o homem com a relação com Deus, então algo espiritual. Deus criou o homem com a relação consigo mesmo, seu corpo, sua mente, suas emoções. Deus criou o homem e a mulher para se relacionar entre si, então relacionamento uns com os outros. E Deus criou o homem para se relacionar também com a própria criação, né? Os animais, a natureza e tudo que foi criado. Esse é o começo da história, essa é a primeira cena dessa história. Logo no capítulo 2 do livro de Gênesis, a Bíblia fala de um segundo ato, de uma segunda cena dessa história. E a própria Bíblia diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza você morrerá. E para chegar no fim desse segundo ato, eu já vou direto para o ponto. O homem e a mulher recebeu essa direção, mas tomou uma decisão diante dela. E o texto, versículos 6 e 7 do capítulo 3 de Gênesis, fala o seguinte: a mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso e desejou sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao seu marido que estava com ela e ele também comeu. E naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus, por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Resumindo aqui, gente, nesse segundo ato a gente vê uma das cenas... a cena mais triste da história da humanidade, que cremos que de fato assim aconteceu, porque o homem e a mulher decidiram viver a sua vida conforme a sua própria vontade, conforme seus próprios desejos e se rebelar contra aquilo que Deus havia dito. As pessoas costumam acreditar que a história da queda tem a ver com somente uma decisão de comer uma fruta, como se fosse somente uma frutinha. Mas, na verdade, esse segundo ato dessa história revela o desejo no coração do homem e da mulher
de viver uma vida distante de Deus. E é isso que, biblicamente falando, a gente chama pecado. As pessoas costumam associar pecado a algo muito específico, a um ato muito específico que se revela algo, mas pecado na Bíblia é uma palavra muito simples. É errar o alvo. Errar o alvo é viver distante daquilo para o qual Deus nos criou. E esse ato, consequentemente, afetou tudo. Vocês lembram que eu comecei falando que Deus nos criou para um relacionamento com Ele, para um relacionamento conosco mesmo, um relacionamento com os outros e um relacionamento com toda a criação. O pecado fez isso, ele afetou todas essas esferas e, de maneira bem objetiva, as dores que a gente enfrenta nesse mundo, como fome, doenças, mentira, inveja, racismo, injustiças, abandonos, traições, imoralidade, homicídios, miséria, tudo isso teve origem nas consequências do afastamento de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a principal consequência da decisão do homem e da mulher foi ter que enfrentar a morte. Não sei se você sabe disso, mas, de acordo com essa história, nós não fomos criados para morrer. É por isso que a morte, ela dói muito. É por isso que mexe conosco de um modo inexplicável, porque nós não fomos criados para enfrentar essa realidade. E a partir desse momento que nós pecamos, nós precisamos ter que lidar com essa realidade tão difícil. Mas e agora? Como é que a gente fica nessa realidade? Qual é a terceira cena dessa história? É a partir daí que começa a história e o processo de redenção do mundo. E esse é o grande e maior ato. Eu não vou nem ter condições de falar dele, porque na verdade a Bíblia por completo, ela relata de Gênesis capítulo 3 a Apocalipse capítulo 22, que é o fim dessa história, o que é que Deus está fazendo no mundo para que possa haver a redenção da nossa realidade, desse mundo tão difícil que a gente vive. Então, em resumo, já falando desse terceiro ato, a Bíblia revela o plano de Deus para acabar com todas essas dores do mundo e para que a humanidade seja reconciliada com Ele. E para isso Deus escolheu um povo que na antiga aliança se chama o povo de Israel, e esse povo tinha duas missões. Em primeiro lugar, viver segundo o padrão de Deus, e em segundo lugar, que por meio desse povo o Messias, aquele homem esperado, pudesse vir através dele. E apesar desse povo cometer muitas falhas, o povo cumpriu o papel de fazer com que o Messias, o Salvador do mundo, viesse através dele. É isso que Isaías capítulo 9, versículo 2 fala, quando diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou uma luz. E essa luz veio. Veio através de uma família humilde, em uma cidade periférica, em um lugar inesperado. O Deus Filho se fez homem e nasceu. Todos os judeus esperavam o Messias de uma maneira, mas ninguém imaginava que ele viria da forma que ele veio. E Jesus, nascendo, que é o que a gente celebra no Natal, o nascimento de Jesus, ele veio exatamente para cumprir uma missão. Ele era o único capaz de solucionar esse problema que a gente começou falando. Mas como ele fez isso? Em primeiro lugar, ele teve de nascer, ele teve que se fazer homem. Sendo Deus, ele fez homem. Em segundo lugar, ele viveu uma vida perfeita, que nenhum de nós vive. Não sei se você já parou para pensar, mas você tem defeitos, problemas que outras pessoas não têm, assim como outras pessoas têm defeitos, problemas e erros que você não tem. O fato é que nenhum de nós somos capazes de viver uma vida perfeita e Jesus viveu. E justamente por viver a vida perfeita, ele se habilitou para pagar o preço do nosso próprio erro. E por isso ele morreu. E ele morreu em nosso lugar. É isso que a Bíblia fala. E ao morrer em nosso lugar, ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. E essa história termina com a sua ressurreição, porque a ressurreição de Cristo foi a prova de que ele venceu a morte, que é o inimigo que nenhum de nós conseguiu, nem vai conseguir vencer se não fosse por meio dele. Então, muita gente pensa que Jesus foi somente um bom mestre moral, que foi um milagreiro talvez, ou uma pessoa muito caridosa que andou entre nós.
Mas ver Jesus somente dessa maneira é incompleto de acordo com essa história. É algo que não revela a plenitude daquilo que ele revelou ser na sua própria palavra. Jesus veio de fato com esse papel para resgatar a humanidade, e o nascimento de Jesus que a gente celebra hoje nos ensina que a gente não precisava somente de um bom modelo ou de alguém que revelasse bons ensinamentos para melhorar a nossa situação, porque a Bíblia fala o povo que andava em trevas. Então a nossa situação é muito mais difícil do que a gente pode imaginar, e por isso a gente precisava e precisa de um Redentor. Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E a resposta que ele recebeu, na qual ele confirmou, é que ele era o Cristo, ele era aquele esperado que poderia trazer salvação para a humanidade. E ele mesmo disse sobre si: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele mesmo disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, antes de chegar na quarta e última cena dessa história, eu queria dizer que a fé em Jesus nos permite viver uma nova vida já nesta vida. E quem está em Cristo recebe a promessa de vida eterna. E aí você pode estar se perguntando, mas como é que essa história acaba, né? Toda história não tem um fim, não é verdade? Toda história tem um fim. E a Bíblia fala como essa história há de acabar. A história desse mundo também tem um fim. E ela vai acontecer com a volta, da mesma maneira que Jesus veio, ele prometeu que voltaria. E eu vou ler um dos últimos capítulos da Bíblia, como ela narra o fim da história. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 6. Diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então eu queria concluir aqui dizendo que a verdadeira história do Natal, que a gente celebra hoje, ela só pode ser compreendida ou verdadeiramente compreendida à luz dessa grande história. Você já tentou ver um filme no meio? É difícil a gente entender, né? A gente começa a ver o filme e aí você começa a perguntar para quem está assistindo, para quem conhece, né? Mas o que é que está acontecendo aí? Por que eles estão brigando? Por que isso aconteceu? O que eu quero dizer com isso, com essa ilustração aqui, é que para a gente entender o que se celebra no Natal, a gente precisava entender essa história. E é por isso que eu fiz questão de contá-la, ainda que brevemente. Ou seja, a principal mensagem do Natal é a de que a humanidade não podia salvar a si mesmo. E a prova disso que eu estou falando é que o Deus Filho precisou vir ao homem. Desculpa, precisou vir ao mundo. Se o nosso estado não fosse tão grave, isso não precisaria ter acontecido. Normalmente, quando a gente lida com uma situação muito grave, por exemplo, na empresa, se é algo que é mais fácil de resolver, Diego diz: ó, vai lá, resolve. Mas quando é um negócio muito sério, Diego diz: peraí, deixa eu entender o que é que está acontecendo aqui, né? Nesse caso foi o que aconteceu com o mundo. O Filho de Deus precisou vir até nós. Então, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte: em meio ao mundo que a gente vive hoje, com tantos avanços tecnológicos, com tanta coisa boa que a gente conseguiu produzir, né? Com tanta casa bonita que a gente consegue construir, com tanto móvel planejado que a gente consegue fazer de maneira tão linda, a gente corre o risco de achar que somos autossuficientes e autônomos, que somos capazes de tudo. Mas a celebração do Natal, mesmo que a gente possa celebrar tantas conquistas tão especiais,
A celebração do Natal, ela vem para nos lembrar também que por mais potencial criativo que a gente tenha, por mais trabalho duro que a gente desenvolva, nós continuamos sendo seres humanos falhos, com um vazio interior que só pode ser preenchido por um Deus trino. Nós continuamos precisando de redenção que só pode ser oferecida plenamente pelo Senhor Jesus. Então minha oração aqui é para que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, Ele abençoe cada um aqui que está aqui hoje, abençoe cada um que acompanha essa live aí de sua casa, né? Concedendo tudo aquilo que a gente espera no Natal: paz, esperança, amor, empatia, coragem, mas especialmente a vida de Cristo, porque foi para isso que Ele veio. Ele veio para oferecer vida e vida em abundância. E eu concluo com um versículo que é lindo, que fala sobre isso, né? Que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe todos vocês.